Eu continuo aqui na minha fase de estar postando algumas reflexões, né? Eu não prego na internet, mas eu procuro trazer algumas reflexões. E essa reflexão de hoje que eu quero conversar com você aqui, eu quero falar para você da soberania de Deus. E dessa soberania de Deus que eu quero falar para você hoje, eu quero falar para você o seguinte: que nada está por acaso, que nada está ao léu, que nada está fora do controle. Então muitas vezes as pessoas perguntam assim: o que eu preciso para ser feliz? Conhecer o Evangelho. Pastor, o que é necessário para ter alegria, felicidade, resolver os meus problemas? O Evangelho. O que a humanidade precisa para ser feliz? Do Evangelho. Qual é a cura de todos os males da humanidade? O Evangelho. E eu vou te explicar por quê. Porque a palavra de Deus diz que em Efésios, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, se Ele nos elegeu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, é porque antes de colocar em prática, antes do Bereshit, antes lá do princípio de fazer todas as coisas em Gênesis, Ele programou tudo dentro dele. Então, aquilo que no Cronos está acontecendo, na kairosfera de Deus, no kairos de Deus, já aconteceu. E antes de Deus trazer do invisível para o visível, Ele já tinha elaborado dentro dele. Você pode chamar de molinismo, presciência de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas na realidade, tudo já tinha sido feito, pensado e elaborado dentro de Deus antes de Deus colocar em prática. Então, quando você se pergunta, mas por que Deus não matou o diabo? Por que ele deixou Eva comer do fruto proibido? Por que o mal está aí desse jeito que está agora? Por que parece que as pessoas más triunfam? E a resposta que eu tenho para você é o seguinte: é porque tinha que ser desse jeito. Ela tinha que comer o fruto. O diabo, ele só representa o mal, né? Mas assim como a mulher quis se relacionar com o mal, a humanidade no final de todas as coisas vai querer que o mal seja extinto, jogado fora. E quando a Nova Jerusalém Celestial ela estiver cercada, o próprio Cristo vai perguntar o que vão fazer com aquelas almas rebeldes de Gog e Megog, e as próprias pessoas que estarão ali, inclusive a natureza vai aplaudir, tudo vai aplaudir, vai pedir para jogar o mal no lago de fogo e enxofre, vai pedir para descer fogo do céu e consumir o mal. O mal vai deixar de existir por uma opção. Então, antes de Deus colocar em prática, Ele olhou para o nada e Ele queria do nada, que é nada, criar tudo. Ele planejou tudo dentro dele e Ele reviu várias vezes dentro dele qual seria o plano certo. A doença veio para a humanidade na queda de Adão, através, sabe, irmão, da mulher desobedecer e o homem desobedecer a Deus por causa da mulher. E qual é o antídoto? Qual é o remédio para a raça humana? O remédio já tinha sido elaborado: o Evangelho. O Evangelho, ele foi escrito por homens, mas o autor intelectual aqui na Terra é o Espírito Santo, e o autor intelectual do plano é Deus. Deus, ele escreveu o Evangelho, ele preparou o Evangelho. O Evangelho é a própria revelação do plano de cura de Deus. É Deus descendo na terra, é Jesus Cristo de Nazaré se manifestando em carne e trazendo as boas novas do reino para que todo aquele que estava contaminado, doente, enfermo, seja alcançado e tome esse remédio. E esse remédio é o Evangelho. Então a palavra de Deus, ela diz que o Evangelho de Cristo, ele não foi feito aqui na terra. O Evangelho, ele foi feito, elaborado,
colocado em prática no céu. Os céus criou o remédio. Então o remédio para todas as nossas doenças é o evangelho. Não esse evangelho que está sendo pregado aí. Quem prometeu riquezas, quem prometeu bens, quem prometeu reinos, se prostrados, o adorar, não foi Jesus Cristo. Você sabe quem que prometeu isso lá no deserto, né? Quem prometeu riquezas nesse mundo, bens materiais desse mundo, quem prometeu tudo se você o adorar, não é Jesus Cristo. Você sabe disso, né? Foi o inimigo, ele que promete. Então quando nós vemos hoje pessoas indo para os montes, orando e pedindo, e jejuando e clamando, me dá, me dá, me dá, é porque eles não entenderam a graça do evangelho. O evangelho não é dizer para você o que Deus pode te dar, é dizer para você tudo o que você vê no mundo, que você acha que você precisa, você não precisa, porque o evangelho de Cristo e a graça de Cristo te basta. Não é você ter tudo para viver, é você viver com tudo aquilo que Deus te dá para você cumprir a tua missão aqui na terra, a sua tarefa aqui na terra. E você saber da suficiência de Cristo na sua vida. Então o evangelho ele foi elaborado no céu. E quando Jesus veio, em Lucas 4:43, ele diz: eu vim para trazer e pregar o evangelho e anunciar o evangelho. Ele veio trazer o remédio. Ele veio trazer o remédio para que todo aquele que esteja doente beba desse remédio. E qual é o remédio? Que cura a alma, que cura o ser, que nos aproxima de Deus, que tira a inimizade de Deus. É o evangelho. O evangelho bem conhecido. Não é o evangelho que é pregado nas mídias, não é o evangelho que é difundido nas igrejas por aí, é o evangelho que faz com que Cristo viva dentro de você e você viva para Ele. E não você viver querendo possuir, ter, mas você viver na suficiência dEle, porque a presença dEle, a graça dEle nos basta. Glória a Deus. A palavra de Deus também em Marcos 10:13 diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura antes de Jesus voltar. Por quê? Porque o remédio tem que ser oferecido para todo mundo. Você não é condenado pelos seus pecados. Sabe por quê? Porque você vai sempre pecar. Você pode aceitar Jesus hoje, se batizar hoje, e amanhã você vai pecar. Você é condenado não é pelos seus pecados, é por você não aceitar o remédio que Ele está oferecendo. Quando você aceita a graça de Cristo, o perdão de Cristo, o evangelho de Cristo, você está aceitando o remédio que vai curar a tua alma, o teu ser, porque o seu pecado, a partir desse momento, já foi pago por Ele. Até os pecados que você vai realizar, que você vai cometer, já foi pago por Ele. Então, a palavra de Deus em Marcos 16:15, ela ordena que depois de você tomar o remédio, Ele está dizendo assim: tomou o remédio? Agora ide e dá esse remédio para toda criatura, e quem crer, tomar, for batizado, será salvo. O evangelho é o remédio. Então, pastor, o senhor está dizendo que antes de Deus enviar Jesus, de antes da raça humana nascer, já tinha sido tudo elaborado, preparado por Deus, e Deus viu que era dessa forma, o diabo atacando dessa forma a mulher comendo o fruto do pecado, o homem caindo, a maldade entrando na raça humana, e que depois disso tudo ia dar certo. Tudo foi já planejado. Deus não tinha plano B. Deus não tinha um plano dizendo assim: olha, e agora, o que a gente faz? O Adão caiu, e agora? O que nós vamos fazer? Então Ele não é Deus. Se Ele é Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem a presciência. Nos 22 atributos de Deus, Ele se basta nele mesmo, Ele tem todo o conhecimento, Ele é bondoso, amoroso, e Ele é inteligente. Então, Deus, Ele não criou um plano B, Ele criou um único plano, um plano de salvação. E nesse plano de criação e salvação, Ele já sabia
que ia haver rebelião no céu. Ele já sabia que Adão ia se levantar, que o diabo ia se levantar contra Adão. Ele já sabia que o homem não podia fazer um trabalho que era dele, de salvação. Então por isso ele se fez carne e habitou entre nós. Só que isso traz uma grande certeza para nós e uma segurança. De repente você está ouvindo essa mensagem e você está achando que a sua vida está ao caso, ao léu, e que está fora de controle. Então você que é crente, eu quero te dizer uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Até o mal coopera para o teu bem. E você que ainda não tomou o remédio, que é o evangelho, não é a igreja, não é o pastor, é o evangelho sendo anunciado, sendo pregado. Você precisa do pastor para trazer luz ao texto, só isso e mais nada. E se você aprender certo, você pratica e vai para o céu. Se você aprender errado, você pratica errado e não ganha salvação. Então por isso que você precisa aprender certo. Então preste atenção. Não importa como a sua vida esteja agora, Deus já sabia. E Deus preparou tudo. A salvação, o remédio. Quando você olha o que está atrapalhando a tua vida, as lutas, as aflições, você sempre vai ter. Mas quando você toma o remédio, quando você conhece o evangelho, você vai se revestir de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus é o próprio Cristo. O colete, né? Embraçando o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias que anunciam o evangelho, a preparação, toda a armadura de Deus é o próprio Cristo. Então quando você tomar o remédio em doses homeopáticas, cada dia um pouco, o evangelho, que é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você conhecer Jesus, você vai entender que nada acontece na sua vida se não for a vontade de Deus. Agora, tudo que acontece na sua vida pode ser transformado, mudado e aceito por você quando você entende o plano de Deus na sua vida, o plano de Deus de salvação. Olhe, as pessoas que ganharam a salvação não é porque elas eram perfeitas. É porque elas aceitaram o favor de Deus. Olha para a Bíblia. Me mostra uma pessoa na Bíblia que não tenha cometido pecado ou que não tenha nascido no pecado. Todos nascemos no pecado. Mas aceitamos o remédio de Cristo. E o remédio de Cristo é o evangelho. Então eu termino da mesma maneira que eu comecei. O evangelho é a solução para todos os problemas da raça humana, da humanidade, dos 9 bilhões de seres humanos que vivem hoje no planeta chamado Terra. O evangelho é o remédio. Jesus veio pregar o evangelho. Jesus veio anunciar o evangelho. Jesus falou que ele só vai voltar quando o remédio tiver sido pregado a toda criatura. Todo mundo ouviu o evangelho em todos os cantos da terra, ou em todos os lugares da terra. Então o evangelho é o remédio de Deus. Não é o plano B, não é aquilo que, e agora que faremos, vamos levar assim? Não. Foi tudo planejado, colocado em prática e executado por um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está no controle de todas as coisas. E um dia, quando ele for enxugar do teu rosto toda lágrima, ele vai explicar para você. Essa palavra, enxugar do teu rosto toda lágrima, é dar conhecimento a você, porque tudo teria que ser dessa forma. Porque se Deus entregar a sua salvação para você, você a perde. Então a sua salvação está sendo executada pelo plano de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Jesus não cabe na nossa mente. Deus não cabe na nossa mente. O Espírito Santo não cabe na nossa mente. Mas a palavra revelada, o Logos e o Rema, a palavra pregada e a palavra escrita, ela é simples, porque é o remédio para as nossas almas. Que Deus abençoe a sua vida. Deus te proteja, Deus te guarde.
Procure uma igreja onde o pastor pregue o evangelho, traz luz ao texto, que conheça a palavra, e você será liberto de você mesmo, do inimigo, das obras do mundo, porque o remédio para o mundo é o evangelho de Cristo. Por isso que eu coloquei o nome da nossa igreja de Igreja Cristã, o Evangelho de Cristo, a igreja do amor de Deus, porque o evangelho é tudo para nós. O evangelho é o próprio Jesus se revelando a nós e revelando a Deus, para que possamos conhecer a Deus e a Jesus Cristo e ao Espírito de Deus e possamos crescer em fé. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa colocar no teu coração que o teu hoje está sendo cuidado por Deus, o seu amanhã, o seu futuro, porque Deus planejou a tua vinda, Deus planejou a tua salvação e a tua vida não está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.